Eu vou ler para vocês uma passagem bíblica e uma passagem do Espírito de Profecia, tá bom? O livro é Em Busca de Resgate, aquele livro que foi distribuído no Impacto Esperança aí, que eu não sei qual foi o ano, mas que ele é um livro que tem uma boia laranja na capa. Na página 7 deste livro fala verdades sobre a pergunta que foi lançada hoje lá na igreja, na minha igreja local. A mulher perguntou assim: irmã, e em relação aos anjos que foram enganados? Esses anjos que foram enganados, eles foram enganados. E Deus, sendo amor, misericórdia, será se Deus não perdoaria eles, já que eles também foram enganados? Mas essa pergunta que ela fez foi como se ela estivesse se compadecendo dos anjos rebelados, né? A terça parte dos anjos. E sem mais delongas eu vou ler. Se o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar o que foi que eu observei no semblante e também na maneira como ela recebeu as nossas suposições, que a gente não recitou textos bíblicos, a gente apenas supôs, né? Fizemos algumas suposições, tá bom? Diz assim o texto bíblico que eu vou ler, que o Senhor nos bendiga na leitura da sua palavra. Está no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo do 14 até o 16. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Visto, pois, que os filhos, nós, seres humanos, nós temos participação comum de carne e de sangue com os nossos pais, não é? Assim, ele também igualmente participou, ou seja, essa parte, assim, ele também igualmente é como é que eu poderia dizer? É uma forma de dizer, ele se fez carne para poder morrer, porque ele, como Deus, ele é eterno, ele não morre. Então, ele se fez carne para que, por meio de sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, a morte de Jesus na cruz destrói o diabo e os seus anjos. O versículo 16 vai falar algo para nós agora. Então, ele se faz carne para morrer e destruir, através da sua morte, destruir o diabo. A morte de Jesus na cruz representa a destruição do diabo, mas a morte na cruz representa a nossa vitória. Porque diz aqui, e destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a morte de Jesus na cruz decreta a destruição de Satanás e seus anjos e decreta o livramento nosso da morte eterna. E aí vem a resposta para aquela senhora, né, que nem prestou atenção direito na hora que a gente estava explicando. Diz assim, o versículo 16: pois ele quem? Cristo, evidentemente. O que é isso? É uma coisa óbvia, uma coisa evidente, uma coisa que não resta sombra de dúvidas. Ele não socorre, pois ele evidentemente não socorre anjos. Ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então, Cristo, ele evidentemente ele não socorre anjos. Mas por que ele não socorre anjos? O livro do Espírito de Profecia fala que eles, como a moça lá abordou, se eles são inocentes, se eles foram enganados, por que Cristo não perdoa eles? Muito simples. Para haver remissão de pecados, tem que haver confissão e arrependimento. E eles não se arrependeram. Mas eles não se arrependeram porque não foi proposto para eles a oportunidade. Não, foi proposto sim.
Eu vou ler aqui a passagem bíblica. A Bíblia diz: crede no Senhor e prosperareis. Crede nos seus profetas, né? Então, nós vamos ler aqui. Crede no Senhor e vivereis, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, Deus pode levantar profeta a qualquer momento, se assim Ele quiser. Ele é Deus, Ele é soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu. E então o ministério de profecia não acabou, desde que você tenha comunhão com Deus, faça renúncias e busque com muita sede a presença dele. Ele pode levantar a qualquer momento uma pessoa que tais características tenha e viva uma vida de obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, seus juízos. Ele pode levantar como um porta-voz dele na terra, e ele levantou, né? Ellen White. Aqui diz no livro dela, no capítulo 7, que é o último parágrafo do capítulo 7, diz assim: gostaria de ler, e as pessoas que estiverem nesta minha rede social, que virem este vídeo, pode ser que não concorde, né? Eu nem diria as pessoas da minha rede social, mas eu diria as pessoas da minha igreja local que estiverem na minha rede social, que virem esse vídeo. Pode ser que discorde em alguns pontos, mas todo mundo tem livre-arbítrio para dizer eu concordo ou eu não concordo. Eu não estou fazendo esse vídeo para para te convencer alguma coisa, mas para esclarecer algumas coisas, né? Então diz assim: muitos dos simpatizantes de Lúcifer ouviram o conselho dos anjos leais. Então quer dizer que muitos dos simpatizantes do Lúcifer ouviram o conselho de anjos leais. Então essa terça parte, elas foram abordadas e foram aconselhadas a se arrependerem. Os anjos, representantes de Deus, eles chegaram para esses anjos rebeldes e disse, eu vou continuar a leitura. Ouviram o conselho dos anjos leais, e aí diz, arrependam-se de sua insatisfação. Os anjos disseram para eles, arrependam-se de suas insatisfações e terão novamente a confiança do Pai e do Filho amado. O grande rebelde declarou então que estava familiarizado com as leis de Deus e que caso se submetesse a uma obediência servil, seria destruído de sua honra. Só uma pausa aqui, gente. Diz assim, o grande rebelde declarou que estava familiarizado com as leis de Deus. Não sei se você já falou com alguma pessoa, e essa pessoa diz assim, eu sei, mas eu já conheço a palavra de Deus, né? Então, é só para puxar assim, um paralelo, caso você tenha se deparado com determinadas situações. A gente tem que observar bem, sabe, gente? E a gente tem que ser um exímio estudante da palavra e das coisas relacionadas a ela. Para quando você estiver diante de algumas situações, você saber se aquilo ali está vindo do lado da luz ou do lado das trevas, né? Ele disse, eu estou familiarizado, olha, foi lançado para ele um apelo para arrependimento e com arrogância, porque isso aqui dá para perceber arrogância. Ele falou, estou familiarizado com as leis de Deus. Eu conheço já, eu já sei de tudo dele, né? Estou familiarizado com as leis de Deus e que, caso se submetesse a uma obediência servil, seria destruído de sua honra. Nunca mais poderia ser incumbida de sua função elevada. Estava sendo proposta para ele a solução, arrependam-se, confesse que erraram, se arrependam e vocês não serão expulsos do céu. E estava sendo oferecido para ele a saída e ele estava preso e agarrado ao material, ao materialismo, estava preocupado com posição. Eu sei que ele perdoa, mas nunca e jamais foi destruída, né? Foi destruído de sua honra, nunca mais poderia ser incumbido de sua função elevada. Disse que ele e seus simpatizantes haviam ido longe demais para voltar,
que enfrentaria as consequências e que nunca mais se prostraria para adorar humildemente o Filho de Deus. Então, o problema dele é com Jesus Cristo, né? Nunca mais, você olha, nunca mais eu adoro ele. Misericórdia, né? Nunca mais se prostraria para adorar humildemente o Filho de Deus. Afirmou que Deus não os poderia, na verdade, afirmou que Deus não os perdoaria e que agora precisava garantir a liberdade e conquistar pela força a posição e a autoridade. Então eles estavam no passado e estão hoje tentando garantir pela força a posição, a autoridade que eles não receberam lá atrás. Eles não queriam conseguir conquistar a autoridade que é devida apenas a Deus. A autoridade máxima e suprema é devida apenas a Deus. Eles queriam essa autoridade, ele queria. Então aqui no comecinho desse capítulo, desse parágrafo do capítulo 7, diz: muitos dos simpatizantes de Lúcifer ouviram o conselho dos anjos leais. Então eles não eram inocentes. Então só há remissão de pecados se houver confissão e arrependimento. Eles não se arrependeram. E nós temos algo que Deus nos criou já com isso. E os anjos também são criaturas divinas. Eles foram criados com o livre-arbítrio, assim como nós também. Eles fizeram uma escolha. Só existe o bem e o mal, o certo e o errado. Só existe o bem e o mal, o certo e o errado, o céu e o inferno. E eles escolheram se rebelarem. Eles escolheram ficarem do lado da criatura e não do Criador. Não é? E o livro de Hebreus foi muito claro. No versículo 16, pois